Fala galera, vamos lá para a resolução de mais uma questão do vestibular FUVEST, prova 2023, questão de número 58, tá bom? E ele fala para nós o seguinte: um tradicional brinquedo infantil conhecido como bate-bate é composto por duas esferas, duas bolinhas de massas iguais, conectadas cada qual por uma corda e amarradas num ponto comum. Desloca-se a bolinha 1 de uma altura h, conforme ilustrado no arranjo. Tá? Então, repara, pessoal, que se a bolinha 1 subir essa altura h que ele está falando aqui, ela, na verdade, está exatamente subindo aqui o raio do barbante, né? Seria mais ou menos o raio do barbante. Tá bom? Aí ele fala assim, ao soltar a esfera 1, ela colidirá com a bolinha 2, inicialmente em repouso. Supondo que a colisão seja perfeitamente elástica, verifica-se que após a colisão, a esfera 2 subirá para a mesma altura h. Imagine agora que uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas, de modo que após a colisão, ambas permaneçam unidas. Neste caso, após a colisão, a altura alcançada pelo sistema formado pelas duas bolinhas unidas será de quanto? Então, vamos lá, pessoal. Ele fala, um brinquedo conhecido composto por duas esferas de massas iguais, desloca a bolinha 1 de uma altura h, conforme no estado do arranjo. Ao soltar a esfera 1, ele colidirá com a bolinha 2, inicialmente em repouso. Então, repara, ao soltar a esfera 1, ela colidirá com a bolinha 2, inicialmente em repouso. Tá? Supondo que a colisão seja perfeitamente elástica, verifica-se que essa subirá à mesma altura h. Imagine agora que uma pequena goma colante seja colocada numa das esferas que, após a colisão, ambas permaneçam unidas. Neste caso, após a colisão, a altura alcançada pelo sistema formado pelas duas bolinhas seria h sobre 8, h sobre 4, h sobre 3, h sobre 2 e h. Desconsiderar a massa da goma, a goma que vai fazer com que uma bolinha fique colada na outra, tem uma massa desprezível comparada às duas bolinhas. Tá? Como é que nós vamos desenrascar isso aqui? Presta atenção. Bom, parte desse enunciado é quase que inútil, porque essa primeira colisão, tá? Essa primeira colisão, que conclusão que eu posso tirar dela? Olha, ele falou que era uma colisão perfeitamente elástica. Em colisões perfeitamente elásticas, nós temos conservação da energia mecânica e conservação da quantidade de movimento. Nós temos as duas coisas, tá? Então, o que acontece? A energia mecânica antes tem que ser igual à energia mecânica depois. Então, a energia mecânica que o sistema tinha antes tem que ser igual à energia mecânica que o sistema tem depois. Mas o que acontece? A energia mecânica antes era só a altura da bolinha. 1. A altura da bolinha 1. M1GH. Velocidade cinética da 1. Não tinha. Tá? A bolinha 2. Qual era a energia mecânica? Ela está parada, considerando que o referencial é zero na altura dela. Então, a energia mecânica antes era só a energia potencial da bolinha 1. E a energia mecânica depois seria energia mecânica 1 mais M2 vezes G vezes H. Né? Seria a energia mecânica da bolinha 1, né? Mais a energia mecânica da bolinha 2. Só que tem um detalhe, o que acontece? A massa 1 tem que ser igual à massa 2. Então, se a massa 1, ele falou no enunciado que as massas das bolinhas eram iguais. Então, a energia mecânica da bolinha 1 depois da colisão é zero. Né? Porque, repara, se essa massa 1 aqui é igual à massa 2, MGH, MGH, essa parcela aqui é obrigatoriamente igual a zero. Então, essa primeira parte foi só para ter certeza que a bolinha 1 bate na bolinha 2, a bolinha 1 para e a bolinha 2 sobe à altura H. Tá, beleza? Basicamente foi para isso. Fazer essa análise não tinha nem necessidade. Tá bom? O que interessa agora é a segunda parte. Na segunda parte, na colisão 2, ele fala que é uma colisão inelástica, que as bolinhas vão ficar coladas uma à outra após a colisão. Então, nesse tipo de colisão, a conservação é apenas da quantidade de movimento. Não há conservação da quantidade de energia mecânica.
A energia mecânica, a dissipação de energia é máxima, né? Quando a gente tem uma colisão inelástica, é a colisão onde que a dissipação de energia é máxima, tá? Então, não há conservação de energia mecânica, só há conservação da quantidade de movimento. Então, aí eu esqueci energia e vou falar da quantidade de movimento. A quantidade de movimento que eu tinha antes da colisão é igual à quantidade de movimento que eu vou ter depois da colisão. Só que isso aqui, pessoal, é imediatamente antes da colisão e imediatamente depois da colisão, tá bem? Então, se liga nisso. Então, quem vai ser a quantidade de movimento? A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, tá? Então, imediatamente antes da bolinha 1 bater na bolinha 2, ela tinha uma velocidade v, m vezes v. Show? Mais zero, porque a bolinha 2 antes estava parada. Igual m vezes v' mais m vezes v', porque as duas bolas colam. Então, é como se elas têm a mesma velocidade. Uma tem massa m, uma tem massa m, mas ambas têm a mesma velocidade, porque elas ficam coladas, tá bem? A velocidade, inclusive, é no mesmo sentido, tá? Então, fica mv' mais mv'. Se eu arrumar isso aqui, repara que tem m aqui, m aqui, m aqui, eu posso dividir tudo por m e você chega à conclusão que v são 2 vezes v', tá? Que a velocidade antes de bater na 2 era o dobro da velocidade que elas têm depois que bate, tá? Então, eu posso então falar ainda que v', que é a velocidade depois da colisão, quando elas ficam juntas, é metade da velocidade que a bolinha tinha antes da colisão. V' é v sobre 2. Beleza? Bom, mas não foi isso que a questão pediu. A questão pediu a altura. Então, como é que a gente vai agora achar essa altura? Bora lá ver, olha só. Para a gente chegar nessa altura, a gente vai usar a conservação da energia mecânica antes da colisão, tá bem? E a conservação da energia mecânica depois da colisão, mas não durante a colisão propriamente dita. Como assim, professor? Assim, ó, queda da bolinha 1. Durante a queda da bolinha 1, eu tenho uma conservação de energia mecânica. Então, a energia mecânica 1 no início vai ser igual à energia mecânica da bolinha 1 no fim. O que é o fim? Imediatamente antes da colisão. Qual é a energia mecânica 1 no início? Cinética mais potencial. Qual a energia cinética 1 mais a energia do final? Então, cinética mais potencial no fim, cinética mais potencial no início. Repara que no início a energia cinética é zero. Por quê? Porque aqui em cima ela está parada. Energia potencial em 1, ela tinha altura máxima, é mgh. Cinética imediatamente na hora de bater, mv ao quadrado sobre 2, que é aquela velocidade antes de bater. E energia potencial aqui no final da bolinha 1, uai, energia potencial no final da bolinha é zero. Então, repara que eu posso fazer essa equação, esse m vai cortar com esse m, e eu vou achar que a velocidade que a bolinha tem é igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes h. Achei a velocidade da bolinha 1 imediatamente antes da colisão. Agora, eu vou fazer a subida da bolinha 1 e 2. A subida da bolinha 1 mais 2. Tá bem? Então, olha só. A energia mecânica na colisão 2, vamos falar assim, depois dessa colisão, vai ficar como? De novo, energia mecânica, cinética mais potencial inicial, cinética mais potencial no fim, tá? De novo, se é o ponto mais alto, a cinética do fim é zero, tá bem? Se é o ponto aqui mais baixo, a energia potencial do início das duas juntas é zero. Então, fica, ó, mv' ao quadrado sobre 2 mais zero igual a zero mais zero, que é a cinética, mais mgh'. Repara, pessoal, que essa massa m aqui seria a massa das duas bolinhas juntas, mas que não vai afetar em nada aqui,
porque essa massa M aqui com essa massa M, que seria a massa das duas juntas, elas vão cortar, tá bem? E aí você vai arrumar isso aqui, vai cortar essa massa das duas com a massa das duas, né? E você vai chegar que V' é igual a 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes G vezes H'. Mas, professor, para que isso tudo? É porque aqui, pessoal, vai ser a forma que eu vou conseguir agora de relacionar a altura que eu tinha antes da colisão com a altura que eu vou ter depois da colisão. Que a relação que eu ia conseguir não era entre as alturas, seria a relação entre as velocidades. Tá? Então, eu já tinha descoberto que a velocidade depois da colisão era a velocidade antes dividido por 2. Então, eu vou pegar essa informação e essas duas informações e vamos jogar tudo junto. Quer ver? Olha só como é que fica. Eu vou simplesmente agora pegar a informação de que V' é igual a V sobre 2. Lembrando, V' é a velocidade que elas têm depois que estão juntas, depois da colisão. Tá bem? E V é a velocidade imediatamente antes da colisão da bolinha 1. Jogando essas duas equações aqui, ó, nessa equação fica assim. Fica 2gh' igual a raiz quadrada de 2gh sobre 2. Ah, professor, mas eu preciso me livrar dessas raízes quadradas. Eu elevo tudo isso ao quadrado. Levando tudo isso ao quadrado, você vai ter, sumindo isso aqui, o raiz. Essa raiz some, 2 ao quadrado fica 4. Então, fica 2gh' igual 2gh sobre 4. 2g corta com 2g e você descobre que a galinha é igual a h vezes 4. Repara, pessoal, que é uma questão com um índice de dificuldade bem grande, né? Poucos teriam toda essa maturidade para conseguir resolvê-la, né? Mas a prova do FUVEST tem sempre essas surpresas, beleza? Bons estudos para vocês e até a próxima questão. Tchau, tchau.